Queridos irmãos, hoje nós celebramos essa solenidade da Santa Mãe de Deus. É um dogma, nós sabemos que esse dogma é um dos principais dogmas marianos. E os dogmas marianos, praticamente todos os dogmas marianos, eles estão ali no início do cristianismo, quando os primeiros cristãos vão aprofundando quem é Cristo. Quem é Cristo? Quem é Jesus de Nazaré? E é muito interessante porque esse dogma de hoje fala que Jesus, ou melhor, que Maria é mãe de Deus. Volta e meia a gente escuta as pessoas dizerem assim: como pode uma criatura ser mãe do Criador? Esse tipo de afirmação é um absurdo, porque é evidente que Maria não gerou o Verbo de Deus. Maria gerou o Filho de Deus que se fez carne. O Verbo, ele foi gerado pelo Pai. Ele é gerado pelo Pai. Ele é consubstancial ao Pai, como nós muitas vezes falamos. No credo de ensino constantinopolitano fala com muita clareza isso. O Verbo tem a mesma substância do Pai, ou seja, o Verbo é divino. Maria não é mãe do Verbo divino. O Verbo divino é gerado pelo Pai. O Filho, o Verbo, é gerado pelo Pai. Mas esse Verbo, ele se encarnou no seio da Virgem Maria. E ele recebeu algo que ele não tinha, que significa uma humanidade. O Verbo, ele é uma pessoa divina que tem uma natureza divina. Quando o Verbo, pelo Espírito Santo, é gerado no seio da Virgem Maria, ele recebe de Maria uma humanidade que ele não tem. Portanto, agora, essa pessoa divina, que tem uma natureza divina, recebe uma natureza humana. E é por isso que esse Verbo que se encarnou, que é Deus, se tornou filho da Virgem Maria. Então isso é muito importante a gente compreender, porque a gente escuta por aí tanta coisa, a gente escuta por aí, e claro, é sempre aquela, sabe aquele alimento requintado, né? Ou seja, o pessoal volta lá para o início, para as heresias do início. A gente não está discutindo as heresias do início, porque isso já foi resolvido lá no início do cristianismo, já foi resolvido lá. Mas hoje, até por causa das redes sociais, sempre volta essas discussões. Maria é mãe de Deus, é mãe de Jesus? Não, ela é mãe de Jesus Cristo, que é Deus feito carne. Feito carne. Deus se fez carne. E é por isso que Ele salvou a vida humana. Porque Ele assumiu a vida humana justamente para salvar. Achei muito interessante, estava preparando essa homilia, eu achei muito interessante, porque lá no início do cristianismo se discutia muitas coisas. Mas como pode? Se de fato Jesus, se o Verbo agora são duas naturezas, o Verbo que se encarnou agora tem duas naturezas, a natureza humana e divina, Jesus tem duas vontades. E é muito bonito a explicação. Ele dizia, e aqui é uma coisa que eu achei maravilhosa. Primeiro, a humanidade de Jesus. Lembre da humanidade dos nossos primeiros pais antes do pecado.
quando Deus deu uma humanidade aos nossos primeiros pais, Deus não, nessa humanidade não existia dicotomia, distanciamento de Deus, não. A vontade humana foi criada para se unir à vontade de Deus. Portanto, Jesus sim tem uma vontade natural, como qualquer pessoa humana. Como nós temos vontade, mas a nossa vontade, por causa do pecado original, é uma vontade fraca. A gente sabe que foi criado para fazer a vontade de Deus, mas a gente quer fazer a nossa vontade. O pecado fez com que a gente ficasse vivendo a nossa vida, muitas vezes, voltados para nós mesmos. Mas Jesus é diferente, porque a humanidade que ele recebeu do Pai, não foi uma humanidade, a humanidade que ele recebeu da Virgem Maria, melhor dizendo, né? Não foi uma vontade corrompida. Portanto, a vontade natural de Jesus estava em profunda harmonia com a vontade do Verbo, né? Ou seja, da pessoa divina. Então vejam, não sei se vocês estão conseguindo compreender isso, essa pretensa aula de teologia aqui para vocês, mas é importante a gente compreender. A gente precisa compreender a nossa fé. E a gente precisa compreender esse grande mistério de Deus na vida da Virgem Maria. Na vida da Virgem Maria. Maria, uma criatura, nos faz compreender também o sentido de uma vontade que vai a cada dia buscando em tudo fazer a vontade de Deus. Maria também tinha o seu coração voltado para a vontade de Deus, a ponto de quando Deus pede da Virgem Maria que ela realize o projeto divino, no coração da Virgem Maria não existe resistência. O pecado que faz a gente resistir. A nossa vontade é dúbia, porque o pecado nos faz resistir. Mas Maria quis sempre a vontade de Deus. E é por isso que ela é um modelo para a nossa vida. E é por isso que ela é um modelo para nós. Que a gente deve olhar para Maria e a gente deve se maravilhar com tudo aquilo que Deus fez através da Virgem Maria na história da humanidade. Olhar para Maria e dizer: eu também quero a cada dia permitir que Deus faça em mim a sua obra. Não me dispor à vontade de Deus. Queridos irmãos, estamos começando um ano novo. Talvez para nós possa ser uma grande oportunidade de a gente começar neste novo ano pedindo a Deus essa graça. A gente pedir a Deus a graça de, com a sua bênção, com a sua graça, com os seus auxílios, nós vivermos uma caminhada de conversão, de adesão concreta aos planos de Deus, de uma fé viva, de uma fé alimentada pelos sacramentos. Aquilo que a gente não foi vivendo no ano passado, a gente pode recomeçar. E nesse ano a gente pode começar realmente assumindo novos propósitos para a nossa vida. Porque nós veremos, sim, se a gente se deixa alimentar, deixa com que o Espírito de Deus alimente em nós essas graças, nós iremos colher muitos frutos. Nós realmente experimentaremos do poder redentor de Deus na nossa vida. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê o seu Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que realizou maravilhas na vida da Virgem Maria. E foi o Espírito Santo que sempre ajudou Maria a recordar, a fazer memória, anamnese, né? Memória, fazer memória. Maria cultivava no coração, fazia memória do que Deus havia falado a ela, e isso mantinha o coração da Virgem Maria no plano divino. É preciso meditar, fazer memória, trazer ao coração, deixar Deus fortalecer a nossa vida. Que Ele nos dê essa graça, para que assim a gente possa realmente viver um ano santo. Aliás, aproveitando
já que eu, no final dessa homilia, me recordei que nós estamos em um ano santo, aproveitemos as graças desse ano santo, aproveitemos tudo aquilo que Deus reserva para nós, que realmente Deus nos reconcilie consigo nesse ano, e seja um tempo de muita frutuosidade na nossa vida espiritual, na nossa caminhada de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós estamos